eu iniciei a gravação e eu quero que a gente pense, então, que eu posso colocar em uma autobiografia. Tá. Colocar no bio... O que que você aprendeu a voar? Você aprendeu realmente? Sabe o que você pode fazer? Olha só, as maneiras. As biografias, elas são bem diferentes, porque assim, você pode contar toda a vida da pessoa, tá? Toda a vida. Ou você pode contar um período da vida da pessoa. Se a pessoa... Isso serve para biografia e autobiografia, tá? Serve para biografia e auto. Por exemplo, se a pessoa está viva ainda, óbvio que vai pegar só uma parte da vida da pessoa, né? Aqueles exemplos que eu citei para vocês, da Malala. Por falar em Malala, Suelen, você está aí. Suelen, eu estou esperando o que eu te pedi. Viu, Suelen? Viu, Suelen? Por favor, estou esperando. Voltando. Os exemplos que eu dei. Malala e a Michelle Obama. Tem problema não, Caio. Sem problema nenhum. Tanto Malala quanto Michelle Obama estão vivas ainda. Então, a biografia delas... Malala é biografia, Michelle Obama foi a autobiografia. Foi de uma época da vida delas. Foi de uma época só, né? Da Malala foi de quando ela nasceu até momentos depois, alguns dias depois ao atentado que ela sofreu. E o da Michelle Obama de quando ela nasceu até o momento que ela deixou de ser a primeira dama dos Estados Unidos. Foi quando a eleição que o Trump ganhou. Tá? Então, até este momento. Quando a pessoa já faleceu, é comum que a autobiografia... não, né? Que a pessoa faleceu. Que a biografia vá até o momento da sua morte. Então, tem biografias diferentes. Por exemplo, há pouco tempo, eu li uma biografia de uma menina que era de uma época específica. Ela é brasileira, mas ela morou 6 meses como voluntária na Ásia. Então, a biografia dela contava este espaço da vida dela. Este momento da vida dela. Vocês podem escolher, então. No caso, vocês não estarão fazendo uma biografia. Vocês não vão falar de outra pessoa. Vocês vão falar de vocês mesmos. De vocês mesmos. Então, é uma autobiografia. Escrita, portanto, em primeira pessoa. Né? Escrita em primeira pessoa. Você está falando de você. E vocês vão escolher. Vocês vão escolher. Começa a contar do momento em que eu nasci, venho até os dias atuais e conto tudo. Ou eu escolho o momento da vida para contar. Ou assim, eu conto exatamente o que aconteceu. Ou eu crio, né, uma ficção. Quando criar ficção, você pode pensar o seguinte: você já tem uma idade mais avançada e você... Só contar. Isso aí, Júlio. E você passou a sua vida sendo jogador de futebol. Digamos, você tem 56 anos, você já não joga mais, mas passou a sua vida sendo jogador de futebol e você quer contar como foi isso. Pode? Pode. Tá? Você, enfim, você pode pensar assim, uma coisa que eu gostaria de ser, e você cria essa autobiografia como se você fosse mais velho, contando como foi a sua vida tendo vivido isso. Tá? Espero também. Aí, o que é importante de estrutura? Como é um texto, ele tem que ter início, meio e fim. Então, seu texto precisa ter
no mínimo 3 parágrafos. Pode sim citar outras pessoas, pode sim, as pessoas que fizeram parte ali. Ó, é importante que tenha 3 parágrafos. Pode, Matheus? Pode sim. Familiares, amigos, pode sim. Tá? Se vocês quiserem, assim, eu vou citar o fato, mas eu vou alterar o nome das pessoas. A calopsita pode. A calopsita teve importância? Pode. Tá? Você pode isso, ó, você conta um fato, mas altera o nome das pessoas. Tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum nas biografias. Às vezes as pessoas famosas, você vai citar alguém que é famoso, aí não... pode dar problema, eu posso sofrer um processo. Posso sofrer um processo. Aí as pessoas vão e alteram os nomes, conta o fato e alteram o nome. Isso é bem comum de acontecer. Algumas autobiografia nunca vai ser enfim, eu ia falar uma coisa, mas na verdade não acontece isso não. Tanto biografias quanto autobiografias, elas podem ser polêmicas, mas por razões diferentes. Uma autobiografia, ela pode ser polêmica porque as pessoas podem revelar coisas que, nesse sentido aí, interferem na vida de outras pessoas, tá? Não, você vai contar da vida do seu gato na sua vida. A autobiografia é sua. Mas você pode dizer como seu gato foi importante na sua vida. Isso, aí pode sim. Então, gente, ó, autobiografias. Quando que elas podem ser polêmicas? Quando elas revelam histórias que para outras pessoas não deveriam ser reveladas. Exemplos recentes aqui do Brasil. O cantor Daniel, ele lançou uma autobiografia e depois que ele lançou essa autobiografia, na autobiografia, ele contava a respeito de algumas famosas que ele tinha namorado, assim, antigamente, bem antigamente. E algumas famosas não gostaram muito dele ter revelado que tinha namorado elas. Aí deu uma certa crise, né? Deu um certo probleminha isso, sabe? Algumas não gostaram. Então isso pode acontecer, da pessoa contar uma história e quando ela envolve outras pessoas, as outras pessoas não gostarem disso. No caso da autobiografia. No caso de uma biografia, aí é mais complicado ainda. Aí existe o seguinte, existem as biografias autorizadas e as biografias não autorizadas. Quando a biografia é autorizada, significa, olha, o biógrafo, que é quem escreve, né, não é uma autobiografia, então existe um biógrafo. O biógrafo, que é quem escreve, ele mostrou o texto para o biografado, que é a pessoa que tem a história de vida contada, e a pessoa autorizou que ele contasse tudo aquilo. Então, é uma biografia autorizada. Quando a pessoa não autoriza, é uma biografia não autorizada. E aí, o livro tem que vir com essa informação. A biografia vem na capa, vem com a informação. Biografia não autorizada. Ou seja, a pessoa que foi biografada, ela não autorizou aquilo ali. Mas aí, pensem comigo. Vamos analisar a situação. Você chega numa livraria e tem lá biografias autorizadas, beleza, certinho. E aí você vê uma biografia e está escrito não autorizado. O que você pensa? Aquela ali está contando babado pesado. O babado ali é pesado, tanto que o biografado nem quis que soubessem, não autorizou. O que vai fazer, gente? Não vai dar mais curiosidade das pessoas comprarem a biografia?
E acaba este não autorizado sendo um meio de vender ainda mais. Quando a biografia não é autorizada, sendo um meio de vender ainda mais. Entendeu? Porque, pensa, ali tá o babado forte, né? Maria Luísa? Babado forte tá ali, tanto que a pessoa não autorizou. Tem uma história. Nossa, isso já vem, gente. Nossa, muitos anos, muitos anos. Um cara escreveu a biografia. Eu não lembro o nome desse biógrafo. Não lembro. Ele escreveu a biografia do Roberto Carlos, cantor. Roberto Carlos. O Roberto Carlos não autorizou. Não autorizou. Vê que o Roberto Carlos, né, é super discreto na vida dele. Ele não autorizou. Mesmo assim, o cara foi lá e escreveu e publicou. Roberto Carlos entrou na justiça. Entrou na justiça para que aquela biografia não fosse vendida. A justiça deu ganho de causa para Roberto Carlos. Os livros todos prontos, escritos, revisados, publicados, impressos, sem poder ir para as livrarias, porque Roberto Carlos ganhou na justiça que os livros não fossem comercializados. Isso já tem, ai gente, já tem mais de 15 anos, com certeza, mais de 15 anos, que esses livros estão guardados em um galpão. Imagina, livro guardado num galpão. Traça, umidade, tá estragando tudo. E estão guardados porque fica a briga na justiça. O biógrafo recorre, Roberto Carlos recorre. Então tá uma briga já há muitos anos. Enquanto isso, o livro tá lá parado no depósito, estragando, né? O livro estraga, assim. Ah, eu não vi isso, Caio. Não vi. Pois é, e é um caso mais complicado ainda, principalmente se a menina não é o que se chama de figura pública, né? Não é o que se chama de figura pública. Existem muitos casos assim de biografias não autorizadas, né? Muitas se tornam bem polêmicas, né? Algumas estão para sair, a gente tem visto na mídia aí, aqui no Brasil, a biografia da Xuxa, eu até comentei com vocês outro dia, né? A biografia. Foi com vocês que eu comentei? Porque tem biografia na outra turma também, acho que não foi com vocês não. Acho que foi no set, né? Da Xuxa que está saindo. Acho que já foi publicado, né? É uma autobiografia. Autobiografia aí promete umas polêmicas aí. Pois é. E eu vi ontem uma reportagem sobre uma biografia dos príncipes da Inglaterra, os dois, né? Inclusive, que é olha só, a biografia específica não é só contando a história de vida dele, não, é contando os problemas da vida deles, tanto que se chama Batalha entre Irmãos. Olha que louco a biografia, Batalha de Irmãos, o nome da biografia do William e do Harry, que são os príncipes da Inglaterra. Aí o biógrafo está contando das crises que os dois viveram, assim, tanto crises com a morte da mãe, os problemas todos, mas a briga dos dois, né? Mais recente, isso entraram em conflito. Então, a biografia tem esse título de Batalha de Irmãos. Uma outra, estou dando exemplos de biografias que marcam a história. Vocês não viveram a época, mas já devem ter ouvido falar sobre o Ayrton Senna, né? O piloto de Fórmula 1, faleceu durante uma corrida há uns anos já. Vocês não eram nem nascidos. Isso, exatamente. Então, na época, na época em que faleceu
o Ayrton Senna namorava a Adriane Galisteu, que hoje é modelo, apresentadora, tal, tal, tal. Ela era namorada dele, ela não era conhecida na época. Né? Ela não era conhecida. Ela era a namorada do Ayrton Senna, que era conhecido mundialmente. Quando ele faleceu, logo depois, ela lançou uma biografia. Aí vejam, a biografia não era a história de vida toda dela, não. Era a vida dela com Ayrton Senna. Tá? Inclusive, na época, se falou muito que ela era oportunista, aquelas coisas todas, né? Ah, vai ganhar dinheiro em cima disso, parará, parará. Enfim, tem sempre essas discussões. Biografia é sempre texto bem polêmico. Então, ela escreveu, eu acho que é O Caminho das Borboletas, se eu não me engano, o título da biografia. Que ela escreve desta época da vida dela. Não é a biografia de toda a vida. É do momento em que ela viveu com o Ayrton Senna. É esse trecho. Então, tanto biografias quanto autobiografias, elas podem se dividir nestes critérios, viu? Falo de toda a vida da pessoa ou falo apenas de uma época da vida da pessoa, de um momento. Né? E o natural é o seguinte: o natural é que a biografia sempre puxe para o lado aqui, por exemplo, se é uma biografia de um político, vai sempre puxar mais para o lado político dele, para as ações, as questões políticas. Se é uma biografia de um artista, de um cantor, vai sempre puxar para o lado disso. Apesar de que sempre o que faz uma biografia vender muito é aquela historinha dos babados da vida pessoal, né? Isso faz vender. E tem aquelas outras coisas, por exemplo, o Justin Bieber, com 15 anos, ele lançou uma biografia. 15, 16, essa faixa etária aí, a faixa etária de vocês aí. Ele lançou uma biografia. E na época muita gente falou assim, já tem tanta coisa assim para contar, né? Para escrever. Ele não ia escrever um texto para avaliação de redação, né, gente? Não é um texto, é um livro. Né? Calcula vocês, na idade de vocês produzirem um livro contando a vida de vocês. Tem coisa suficiente para encher um livro? Tudo bem que a vida dele deveria ser agitada desde muito cedo, mas na época se falou muito sobre isso, assim, que vai ter. Aí, como eu não li, pois é, eu não li a biografia dele, não sei se alguém aqui leu, para saber se realmente se tinha muito conteúdo ou não. Não sei. Alguém que lembra de já ter lido alguma biografia ou gostaria de ler? Biografia de quem vocês gostariam de ler? Se já existe ou se não existe. Vocês gostariam de que saísse a biografia de fulano? Minha luta de quem é, Matheus? É a vida de quem? Ah, deve ser interessante. Deve ser bem interessante. Deve ser porque assim, ele teve uma vida muito interessante. Ele era um homem muito inteligente, né? Por isso é até que a gente se espanta com... Eu me espanto, eu pelo menos me espanto. Eu me espanto com as coisas que ele fez. Porque né, podia ter usado aquela inteligência toda pro bem, né? Ler a biografia do Elvis Presley ou do Michael Jackson. Já deve ter, né? Já deve ter. A biografia do Elvis. Sempre procurem, meninos. Às vezes a gente acha que não tem, mas aí vê acaba tendo. Aí eu te perguntar mesmo quem ela era, Maria Luísa, mas eu suspeitei que seria uma pianista. Suspeitei. Ah, eu adoro, gente, ler biografias. Por exemplo. Eu não li o Diário de um Banana.
Os alunos vivem falando sobre esse livro no Clube do Livro. Desculpa, gente. Vivem falando sobre ele no Clube do Livro. Mas eu não li. Tá, mas então assim, não é história real. Não é história real. Aconteceu mesmo? Aconteceu de verdade? Se aconteceu de verdade, é considerado uma biografia, mesmo tendo volumes. Agora, eu posso criar. Se eu crio uma história, eu crio um personagem, eu falo em primeira pessoa, não é biografia. O princípio da biografia é que seja real. Por que eu falei que vocês poderiam criar uma ficção aqui? Porque a gente está fazendo um trabalho de escola, né? Vocês são muito jovens ainda. Mas é importante isso, gente. O princípio da biografia e da autobiografia é que aquilo seja real. Tá? Agora, existem muitos livros escritos em primeira pessoa, só que o personagem não existe de verdade. Aquele ser não existe de verdade. É como se ele existisse, mas não. Então, neste caso, não é uma biografia. Tá? Importante, biografia é real. E existem, sim, biografias em mais de um volume. Eu comprei há pouco tempo, nem comecei a ler ainda. Acho que vou demorar porque a fila está grande. A fila de livros está grande. Eu comprei a biografia do Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, e são 2 volumes. São 2 volumes, cada volume com mais de 500 páginas. Então, daria até para fazer mais volume, né? Se a gente poderia ter dividido em mais volumes. Então, tem isso sim. Isso, Winston Churchill. Eu tenho muito interesse em ler a biografia dele, porque também era um grande estrategista, né? Quase isso. Quase isso. A biografia... Como assim, ficção? É ficção diário, né? Então, o Diário de Banana é ficção, então não é biografia. Existem muitos livros sobre o Churchill, Matheus, muitos livros sobre ele. Biografias maiores, mais extensas, biografias de uma época, biografias que envolvem só o momento da guerra, existem muitas. Essa, que eu adquiri, que são 2 volumes, conta de tudo, assim, ele antes de ser ministro, né, e a vida dele toda, por isso que é tão extensa, 2 livros com mais de 500 páginas. Mas aí, por exemplo, eu tenho um outro dele, que é só sobre os discursos dele. Os discursos dele eram famosíssimos, né? É só sobre o discurso dele. Então, vejam, a biografia ela pode ir escolhendo o que falar. Ah, sangue, suor e lágrimas. Deve ser muito bom. Muito bom. Outro ponto interessante, assim, muitas biografias e autobiografias viram filmes, né? Tanto que nessas plataformas aí de filme existe a categoria. Se você for lá na busca, nos gêneros que a plataforma apresenta, existe a categoria biografias. E aí tem esportista, cantor, né? Acho. Esse eu também não vi. Esse eu também não vi. Não, não vi. Não vi. Ahn, tem. Nossa, lá tem muitos, né? Assim, biografias, filmes que eu sei que vieram de livros. Assim, a biografia do Nelson Mandela. Eu já. Eu vi falar, mas eu não li nem vi o filme. Vou procurar. Vou procurar. Nossa, deve ser muito interessante, né? Nossa, Arthur, deve ser muito interessante. Nossa, vou procurar sim. Vou procurar sim. Já gosto muito. Calma aí, pô, calma aí. Já gosto muito de ler e de assistir biografias, histórias assim, né, são bem interessantes. Ah, um filme, biografia
que foi polêmica há pouco tempo foi a história da Hebe, que foi transmitida na TV. Então foi um programa de TV biógrafo, né? Foi uma biografia. Tem polêmica porque... Ah, sim, sei qual é o filme, já sei. Uhum. Não assisti, mas eu sei qual é. O da Hebe, inclusive, tá uma polêmica, né? Porque estão dizendo que não, que muita coisa ali não era verdade. O filho dela, inclusive, questionando. Então, biografia tem isso. Tem as polêmicas. As polêmicas. E muitos outros filmes na categoria de biografia, tá? Tanto nacionais quanto de fora. Aí vem esportista, né? Esqueci o nome. Esportista tem vários, né? Tenista, jogador de futebol. Uma biografia que eu li, eu esqueci o nome dele agora, ele foi goleiro do Barcelona. Meninos aí do futebol. Vou procurar, Arthur. Foi goleiro do Barcelona e da seleção. Foi goleiro do Barcelona e da seleção. Da seleção da Espanha. Gente, me fugiu completamente o nome dele agora. Então, é uma biografia de esportista. Você imagina assim, vai falar somente de esporte? Não. É super interessante. Pois bem, meninos, a gente tá chegando. Eu vou lembrar, depois eu falo com vocês. A gente já tá no finalzinho aqui, já vai a qualquer momento. Então, quem não enviou as atividades, vão lá, faça a avaliação, certo? Nos encontramos na semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas participações, adoro os comentários. Tenham um bom restinho de semana, até a próxima, certo? Leiam, escrevam. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, professor, você vai Oi. gostar do filme, tá? Vai gostar do filme, tá? Nossa, quase estou te ouvindo. A senhora vai gostar do filme. Ah, vou anotar agora. Vou anotar agora para procurar. É uma biografia. É o primeiro advogado negro da Suprema Corte. É mais ou menos isso. Deve ser muito É bom. bom. Vou anotar agora. Meu Obrigada Deus. pela dica. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, beijo. Até semana que vem.